Olá pessoas, eu sou Daniele Rodrigues e este é um canal de costura criativa, que agora tem um perfil no Instagram, onde poderemos interagir mais e onde eu vou colocar avisos e eventuais comentários sobre os vídeos novos aqui do canal. Inclusive, vocês vão encontrar lá no perfil um vídeo onde eu conto por que eu resolvi fazer este avental, que eu vou mostrar para vocês agora como eu faço. O avental tem a alça superior regulável, feita de cadarço de algodão. Ele é todo forrado. Fácil regulagem aqui. Ele tem esse bolso na parte inferior. E o comprimento é mais ou menos um pouco acima do joelho. E agora vamos costurar. Eu vou usar dois tecidos 100% algodão. Um que vai ser o lado direito do avental e o outro eu vou utilizar para o forro. E para fazer o corte, eu vou fazer a marcação diretamente em um dos tecidos. Nesse caso aqui eu vou escolher esse tecido de forro para ficar melhor a visualização para vocês. Eu vou usar uma fita métrica, uma régua, nesse caso aqui eu estou usando a régua de patchwork, mas vocês podem usar qualquer régua de costura, o giz de alfaiate, alguns alfinetes para poder prender o tecido para ele não correr na hora da marcação nem do corte, e a tesoura que eu costumo utilizar para cortar tecidos. Antes de fazer o corte no tecido, eu aproveito para dar uma dica para vocês de como eu preparo o tecido de algodão para costura criativa. Eu postei um vídeo há um tempo atrás aqui no canal, logo no início do canal, sobre esse procedimento que eu gosto de fazer e de deixar o tecido de molho. E eu explico nesse vídeo os motivos pelos quais eu gosto de fazer esse procedimento. Então vai aparecer para vocês aqui no card esse vídeo. E se vocês quiserem dar uma olhada, eu acho que é uma dica interessante. Esses cortes de tecidos têm 1 metro de comprimento e 1,50 de largura. E eles estão dobrados assim no comprimento, e é assim que eu vou começar a utilizá-lo para fazer a marcação. Então eu abro o tecido, vou virar do avesso para poder fazer os riscos da marcação. E eu vou continuar dobrando no comprimento. Eu localizo aqui onde está a auréola do tecido, que é essa borda lateral. Aqui eu até vou marcar já descontando essa bordinha, porque eu vou cortar, quando eu for cortar o avental, eu já vou aproveitar e cortar essa auréola. Mas se você não quiser cortar, não tem problema, que essa auréola vai ficar embutida entre o tecido do lado direito e esse tecido de forro, não vai aparecer.
Eu vou dar uma sugestão apenas de tamanho. Mas, se vocês quiserem, vocês podem adaptar ao tamanho de quem for usar o avental. Então, vocês marquem mais ou menos a altura que vocês querem que o avental fique, aqui na parte superior. E aí, vocês façam a medida até a cintura. E depois, nessa medida da cintura, é que eu vou fazer a amarração do avental. E aí vocês podem medir, para saber a altura toda do avental, vocês medem a partir da cintura até a altura que vocês querem, se é acima do joelho, se é abaixo do joelho, um pouco mais curtinho. E aí vocês façam conforme o gosto de vocês. Essa medida que eu costumo fazer, ela tem um total de 76 centímetros de altura por 82 de largura. Então, como eu vou fazer de 82, eu divido esse valor por 2 e eu tenho o valor de 41 centímetros. Então, eu vou fazer essa marcação aqui, como eu falei, descontando a parte que eu vou cortar da auréola. E faço a dobra do tecido nesse tamanho. Eu marquei a largura do avental em todo o comprimento do tecido, coloquei os alfinetes aqui na lateral para fixar o tecido e não correr na hora de marcar e cortar. Eu venho então aqui na borda superior do tecido e vou marcar primeiro essa parte de cima do avental. Eu sugiro, para esse tamanho que eu estou fazendo, de fazer uma borda superior de 20 centímetros no total. Então, como o tecido está dobrado, eu vou fazer em um ângulo de 90 graus aqui, eu vou fazer uma reta no tamanho de 10 centímetros. Vou marcar a partir da dobra do meio do tecido. A partir dessa reta que eu marquei, eu vou medir 34 centímetros, que é a altura que eu quero daqui da borda superior até a cintura. Então, eu marco com giz de alfaiate 34 centímetros. E aí eu vou marcar em toda essa largura do tecido. Agora eu faço uma reta ligando todos esses pontinhos que eu marquei, esses traços que eu fiz aqui na medida de 34 centímetros no caso. E aí eu levo essa reta até a lateral do avental. Agora eu vou marcar essa cava que fica aqui, né? Essa parte que fica embaixo dos braços. Eu vou só ligar a ponta dessa marcação da cintura, eu vou ligar essa ponta à ponta da marcação que eu fiz aqui na parte superior. A marcação ficou assim, aqui eu tenho a dobra do meio, aqui eu tenho a borda superior, decote, eu tenho a cava, essa é a parte lateral e aqui eu tenho a linha da cintura. Agora eu mudei a posição do tecido porque eu tenho pouco espaço aqui. Eu vou marcar a parte de baixo do comprimento do avental.
Então eu deixei aqui para essa, bem para aqui para a bordinha, para ganhar mais espaço, eu deixei o risco da cintura. E eu vou marcar em toda a lateral o comprimento. Nesse caso aqui, eu vou fazer a medida de 42 centímetros. Então eu vou marcando e depois eu faço uma reta para marcar, riscar a parte inferior do avental. Essa é a marcação da parte inferior do avental. Lá em cima eu tenho a reta da cintura, aqui eu tenho a dobra do centro. Essa é a lateral, aproveitei e risquei aqui também para marcar onde eu vou cortar, tirando a orelha do tecido. E esse aqui é o risco da bainha do avental, da parte inferior. Aqui está o corte do avental. Essa é a parte do meio, a cava e a parte inferior. Eu continuo deixando com os alfinetes aqui, que ainda vou utilizar esse corte para ajudar no corte do outro tecido. E aqui, essa parte inferior que sobrou do tecido, eu já aproveito para cortar o bolso, que fica um pouquinho abaixo da cintura. Então eu vou fazer um corte de 20 centímetros de altura por 28 centímetros de largura. O tecido, o corte que sobrou, eu dobro novamente e guardo dessa forma. O corte do outro tecido fica mais fácil, porque eu vou fazer o tecido que eu já cortei, eu vou fazer como se fosse um molde. Eu vou dobrar esse tecido como eu dobrei o outro inicialmente, vou colocar um em cima do outro e já faço e uso de guia para cortar esse outro tecido. Eu só alerto para estampa do tecido. Nessa hora é sempre importante verificar se o tecido tem um sentido só de estampa, como nesse caso aqui. Então a gente tem que atentar para colocar a parte superior no sentido correto da estampa, para ele não ficar de cabeça para baixo na hora que a gente for costurar. Então eu já dobrei o tecido do lado avesso, fiz a marcação aqui com o tamanho de 41 centímetros, que é o tamanho da largura, metade da largura. Aqui está a auréola do tecido, que eu também vou tirar. Eu já marquei descontando essa parte. Coloquei alfinete, né, em todo o comprimento do tecido para ficar certinho. E aí eu vou botar o outro corte sobre ele, juntando o meio com meio. Eu vou colocar alfinetes para prender bem em toda a volta, para não sair do lugar do tecido.
E lembrando que essa é a parte superior da estampa do tecido. E aqui estão as duas partes. Só tirar os alfinetes. E aqui a gente já tem o avesso da parte direita e o avesso do forro. Vou tirar mais um alfinete aqui. Então ficou o avesso com o avesso. Agora eu vou pegar também, aproveitando aquela parte inferior do tecido, eu posso aqui aproveitar e tirar as alças, os cadarços, na verdade, para fazer a amarração na cintura. Eu vou cortar 2 tiras de 5 centímetros de altura por 74 centímetros de largura. Então eu tenho agora todas as peças para montar o avental. Tenho o bolso e a parte direita e o forro. Agora eu vou passar a ferro essas peças para passar para costura. E eu comecei a montagem pelo bolso, colocando aqui, fazendo uma bainha na parte superior, colocando um passa-fita para decorar, e toda a volta dele, as laterais e a parte de baixo, eu coloquei o viés para o acabamento. E para facilitar, eu vou fazer primeiro a fixação do bolso na parte externa, na parte frontal. Eu dobrei o lado direito, né, o tecido do lado direito ao meio, na altura. E aqui na parte superior eu vou fazer a marcação. Eu peguei o bolso e também marquei o meio com alfinete na parte inferior e na parte superior. E aí eu vou encaixar nesse meio aqui da parte da frente. E aí eu vou medir a altura em que eu vou colocar o bolso. Eu tenho 34 centímetros até a cintura. Esse foi o tamanho que eu fiz o corte. Então, eu vou colocar acrescentar mais 5 centímetros a partir da cintura, e ali eu vou colocar meu bolso. Então, 34 mais 5, eu tenho 39 centímetros. Então, eu vou fazer a marcação aqui de 39 centímetros a partir da borda superior. E aí eu encontrei essa altura do bolso. Aí eu encaixo os meios. E já coloco o alfinete aqui desse lado, prendendo o bolso. Aí só tem que ter cuidado
para não pegar também o outro lado do tecido, que a gente vai marcar depois. Vou colocar aqui embaixo também, para facilitar. Agora é só abrir, assim, né? A marcação de um lado, eu abro e termino a marcação aqui do outro lado. Vou medir de novo aqui, a partir da borda superior. 39 centímetros. E coloco o meu alfinete. E assim eu tenho a marcação do bolso. Agora eu vou só passar a costura aqui em volta, fixando esse bolso na peça. Pessoas, só agora eu percebi que eu fiz a marcação com a medida incorreta aqui na parte superior. Então eu corrigi agora. Na verdade, a medida aqui na parte superior é de 12 centímetros, com o tecido dobrado ao meio. Por quê? Quando a gente abre e depois da costura, essa parte superior vai ficar com 20 centímetros. E eu tinha cortado então com a medida maior. Agora eu já acertei. Vou continuar a costura, mostrando a montagem para vocês. E fiz a correção vou fazer a correção da medida lá na parte em que eu mostro como eu faço o corte. Então, no início do vídeo, eu também vou fazer essa correção. Peço desculpas a vocês, mas essas coisas acontecem. Ainda bem que o corte foi a mais, né? Se fosse menor, que seria o problema. Eu preferi fazer uma alça regulável na parte superior do avental. Essa alça que passa em volta do pescoço. E para isso eu vou utilizar um cadarço de algodão. Esse aqui é no tamanho de 25 milímetros de largura.
E eu cortei então duas tiras, uma no tamanho de 60 centímetros e outra no tamanho de 10 centímetros. E aí eu costurei as bordas, como eu faço de costume, para não desfiar. Costurei aqui as pontinhas e nessa tira maior, em uma das pontas eu fiz uma dobra para dar o acabamento, porque essa vai ser a parte que eu não vou costurar na peça, que ela vai ficar solta para fazer a regulagem da alça. E além disso vou utilizar um regulador de alça de metal, também no tamanho de 25 milímetros de largura. Dito isso, eu vou fixar o cadarço nessa parte superior da frente do avental. Então, eu quero que a regulagem fique para o meu lado esquerdo. Então, mas isso é uma questão de opção. Então, eu vou pegar a tira maior, de 60 centímetros. A dobra de acabamento eu vou deixar para cima nesse momento, porque ela vai passar assim por volta do pescoço e vai ficar o acabamento certinho do outro lado. Então, eu vou colocar aqui na lateral direita, minha lateral direita no caso, mas aí vocês podem escolher o lado que vocês queiram. E aí eu vou fixar essa alça com 1,5 centímetros de distância da lateral, porque eu vou fazer uma costura juntando essa parte com o forro. Eu vou fazer uma costura de 1 centímetro aqui na cava, então eu tenho que dar esse espaço. Eu vou marcar aqui com alfinete e vou deixar 1 centímetro a mais para dentro da costura, né? 1 centímetro a mais do cadarço, que eu gosto sempre de deixar uma margem. Então aqui eu vou botar o alfinete para depois eu costurar. E a outra tira menor eu vou passar pelo regulador de alça. Eu passo pelo regulador de alça, dobro e encontro as duas pontas para fazer a fixação. E aí eu coloco do outro lado também deixando a mesma margem de 1,5 centímetros e também uma margem de 1 centímetro para fora da alça. Então a minha marcação fica dessa forma. E aí eu vou só passar uma costura de segurança para fixar e facilitar na hora que eu for costurar. O resultado é esse aqui. Agora eu pego as duas tiras que farão a amarração na cintura. Primeiro eu pego uma, eu vou mostrar com uma, mas vou fazer nas duas tiras.
eu dobro ao meio e dobro ao meio de novo, encontro as duas pontas aqui no centro. E faço essa dobra aqui. E vou costurar para formar o cadarço. Com os dois cadarços prontos, eu vou fazer na lateral a mesma coisa que eu fiz na parte superior. Naquela junção, na terminação da cava e o início da lateral, eu vou deixar um espaço de 1,5 cm, que aqui eu vou recuar um pouco por causa da costura. Então eu vou aqui na altura deixar um espaço de 1,5 cm e vou colocar o cadarço. Deixando 1 centímetro do cadarço para fora do tecido. E uma dica, só para a gente ter cuidado com o acabamento, eu gosto de deixar a costura do cadarço sempre para a parte de baixo. Então eu faço assim dos dois lados para ficarem iguais. E é só, como eu falei, mais um detalhe para o acabamento ficar perfeito. Alças e cadarços fixados. Eu vou passar então, e também o bolso colocado, né? Anexado. Eu vou passar então para a costura do forro. Mas antes, é um detalhe que eu gosto de fazer, mas quem não quiser não precisa fazer assim. Mas eu acho que fica mais bonito. Eu junto aqui as duas pontas inferiores. E assim como eu fiz no bolso, eu gosto de arredondar essa ponta, para não ficar esse canto aqui, na hora da costura. Bom, eu arredondei a bainha o cantinho da bainha do avental. E agora eu vou fazer o fechamento, juntando com o forro. E aí é só colocar frente com a frente. E aí eu vou marcar toda a volta, todo o contorno do avental.
Fiz a costura em toda a volta do avental e deixei essa abertura aqui na parte de baixo para poder desvirar. Agora eu vou dar uns cortes aqui nessas partes arredondadas e nos cantinhos para poder desvirar a peça e ficar com um acabamento certinho. Ficou assim. E aqui, ó. Cortei os cantinhos. E agora eu vou desvirar a peça. Acertando todos os cantinhos. As pontas aqui. E agora eu vou passar o pesponto em toda a volta para fechar essa abertura. E finalizar o avental. E este é o resultado. Aqui na parte de cima, a alça. Regulável. O bolso. Os cadarços para amarração na parte de trás. Forro, um acabamento perfeito. E a bainha com as pontas arredondadas. Gostaram deste conteúdo? Então façam um avental e compartilhem nos comentários a experiência e o resultado de vocês. Aproveitem e se inscrevam no canal. Agradeço por assistirem e aguardo vocês no próximo vídeo.